O Salmo 62, o Salmo de Davi, eu quero me deter em apenas um versículo. Diz assim o texto sagrado no verso 11 do Salmo 62: Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Gracioso Deus e Pai, aqui está uma porção da Tua palavra. Cremos nela, Senhor, e queremos sair daqui confiantes, ainda mais confiantes nela, crendo, Senhor, que o Senhor, que é o Deus da palavra, ainda opera nos dias de hoje. Senhor, acalma os nossos corações, tranquiliza a nossa alma, fortalece a nossa mente e fala através da Tua palavra, Senhor, poderosamente a Tua igreja. Que saiamos daqui edificados, crendo que o Senhor é aquele que provê todas as coisas para nós. Por isso, Deus, eu te peço e já te agradeço. E a igreja senta dizendo amém. Agradecemos em nome de Jesus. Salmo de Davi. E eu gostaria de me deter apenas nessa parte final do verso 11. O poder pertence a Deus. Nós vamos estudar outro texto, já abriremos nele, está no Novo Testamento. Mas para introduzir este poder, eu entendo o seguinte: entendendo de poder, eu percebo o seguinte, que quem não pode fazer o que quer, não pode ser Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, porque Ele faz o que lhe apraz, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele tem todo o poder. Se você observar, você pegar o homem mais poderoso da terra, se você pegar um homem que tem muitos exércitos ao seu bel prazer, ele pode ter seus sonhos frustrados, ele pode ter a sua palavra frustrada, mas o nosso Deus, aquilo que Ele fala, acontecerá, porque Ele detém todo o poder. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual pode fazer e realizar tudo que Ele agrade. O que estiver na vontade do Senhor acontecerá, os seus decretos acontecerão, porque o nosso Deus tem poder. O nosso Deus, Ele consegue girar todo o cosmos para realizar a sua vontade. E eu provo isso. Quando Jesus precisava vir à terra, o Salvador precisava ser introduzido na terra, o que é que Deus fez? As profecias diziam que o Messias viria de Belém de Efrata, viria da tribo de Judá, mas Deus faz com que Maria engravide em uma cidade da Galileia, não muito distante de Judá, muito distante de Belém. E o que é que Deus faz? Deus, para realizar o seu projeto, para que o seu projeto ficasse alinhado com todas as profecias, Deus, Ele pega o imperador ímpio daquela época e diz assim: faça um censo. E esse imperador faz um censo, obrigando a todos os cidadãos irem para a sua terra natal para dar o seu nome lá. Olha o que Deus faz com o cosmos, o que Deus faz com a história para realizar do jeito que lhe apraz. E o Senhor fez com que Maria e José saíssem da Galileia, atravessassem uma boa parte da região de Israel, chegassem em Belém, e ali nascesse o menino Jesus, o nosso Salvador. Porque o poder pertence a Deus. Ele é dono do cosmos, Ele sabe da sua história, Ele sabe da sua necessidade, e no tempo certo Ele vai dar a sua vitória. Aguarde nele. Ele tem todo este poder. Tudo que a sua sabedoria dirija e o que a sua infinita pureza resolva, o cumprimento de toda a sua vontade, Ele é o único que realiza todos os seus decretos. Segundo Stephen Charnock, um grande teólogo, ele diz o seguinte: o poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível, não pode ser refreado, nem restringido, muito menos frustrado. Deus não tem o seu poder frustrado, a sua vontade ela vai se cumprir. Então nós precisamos nos firmar nisso. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Tudo aquilo que Ele disse que aconteceria se realizará. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Acredite nisso. Então Deus,
E falando disso, muito desagrada-nos quando lemos e vemos que nós temos um Deus de todo o poder, que provê aquilo que lhe agrada, que pode realizar aquilo que Ele quiser, que faz sair água de rocha, que faz surgir petróleo de onde não tem, porque Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem. E muito nos desanima quando vemos que nós temos um Deus de todo o poder, temos a revelação da palavra para nos inspirar a crer no Deus de todo o poder, e não cremos, e não acreditamos verdadeiramente nisso, e a nossa fé muitas vezes titubia, balanceia. Aí você diz assim: mas irmão, isso é natural, nós não vimos Deus. Eu quero dizer que é tão natural para o homem fazer isso, que até os grandes homens da Bíblia Sagrada, revelados na Bíblia Sagrada, que falavam face a face com Deus, titubearam. Então, esse desfalecer, esse questionar o poder de Deus, acontece até com os melhores homens da terra. Irmão, prove isso, eu provo. Lá em Números, capítulo 11, você vai ver a história que o Senhor vai repreender Moisés. Moisés não era uma pessoa qualquer, Moisés era o libertador, aquele que viu Deus na sarça, aquele que Deus descia numa nuvem e falava com ele face a face, aquele que ditou os 10 mandamentos pessoalmente para Moisés, aquele que falava de voz literal com Moisés. E este homem titubeou, este homem recebeu uma profecia de Deus, e em Números 11, Deus vai repreendê-lo dizendo assim, Números 11, 23, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Deus repreendendo Moisés. Eu explico isso. Quando o povo sai do Egito, está ali no deserto, atravessando rumo a Canaã, eles reclamam do maná e pedem carne, e pedindo carne, Deus diz assim: eu vou mandar carne, e o povo continuou murmurando. Aí o que Moisés foi? Moisés foi reclamar de Deus: Senhor, cadê essa carne que o Senhor prometeu? Aí Deus vai dizer isso para Moisés: acaso encurtou a minha mão para abençoar? Pois eu não vou dar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias para vocês carne, não. Eu vou mandar 1 mês inteiro carne para vocês, ao ponto de vocês enjoarem carne e vomitar essa carne pelas suas próprias narinas, porque aquilo que eu prometi, eu cumprirei. Por isso que Deus diz assim: acaso a minha mão está encurtada para abençoar? Não, a mão de Deus está estendida para abençoar os seus filhos, suas filhas. Basta nós crermos e ter a nossa esperança voltada para Ele. Tenha a sua esperança nele. Por isso também eu percebo no Novo Testamento Deus repreendendo Marta. Deus vai repreender Marta lá em João 11:40, quando diz assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Por que essa repreensão? Porque Marta deixou de confiar. Marta, quando Jesus chega, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias, aí Marta chega para Jesus dizendo assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus repreende ela dizendo assim: Marta, Marta, entenda uma coisa, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se aquilo que aconteceu na sua vida já está desfeito há mais de 4 dias, acredite, Deus ele pode ressuscitar e voltar a acontecer, porque Ele tem todo o poder. Tudo é possível ao que crê. Precisamos nós termos paciência e perseverança, para que o Senhor da Seara possa fazer coisas grandes em nossas vidas, possa operar nos nossos sonhos, possa realizar as nossas vontades e possa fazer-nos dar glória a Deus com os milagres que Ele realizou através das nossas orações. Tudo é possível ao que crê. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quão cuidadoso é o nosso Deus! Que poder é este? Meus amados, eu sei que muitas vezes a nossa fé cambaleia até em questões de promessas muito difíceis. Não foi assim com Zacarias. Zacarias recebe uma profecia do anjo Gabriel, que a sua esposa Isabel, que já não poderia mais ter filhos, já tinha cessado o tempo de ter filhos. Era uma forma bonita de dizer que ela estava velha, tinha passado-se as regras. E ali ele aparece e diz: olha, alegra-te, Zacarias, que tu
tua esposa vai ter um filho e ele será um profeta. E Zacarias não creu. Porque Zacarias não creu, o anjo ordenou que ele ficaria mudo até que o menino nascesse. Quando ele viu o milagre se realizar e aquela barriga daquela sua esposa crescer, vendo que aquele menino estava sendo gerado naquele ventre, ele não poderia dar glória a Deus, ele não conseguia dar glória a Deus porque ele estava emudecido. Mas quando aquele menino nasceu, ele teve a sua boca destravada, e aí ele começou a glorificar a Deus, porque o poder pertence a Deus. Ele tem todo o poder. Então nós temos que entender esses princípios. Mas quando Davi ele grita no verso 11 dizendo o seguinte: uma vez Deus falou, ele está simplesmente nos dizendo que nada mais é necessário, porque se Deus disse para você que aquilo ia acontecer, não precisa ele ficar repetindo várias vezes, porque acontecerá. Nada mais é necessário. Aí eu provo em texto bíblico em Mateus 24:35, quando Jesus estava presente com os seus discípulos, ele disse assim: pois céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as promessas de Deus são verdadeiras e fiéis, e elas acontecerão cabalmente. Isso precisa estar na nossa esperança, e a nossa esperança precisa estar renovada na palavra, para crermos que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, como fica bem a sua majestade divina. Nós, pobres mortais, podemos muitas vezes falarmos várias vezes, fazermos várias promessas e muitas vezes ao menos ser ouvido. Não é assim com muitos de nós, que naquele momento de paixão declaramos para o cônjuge amor eterno, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Pouco tempo passa, já estão os dois brigando, feito um cão e gato. O que é isso? São promessas feitas por homens e que são falhos. Nós somos falhos, nós ainda temos uma natureza caída, então aquilo que prometemos pode não acontecer, aquilo que dizemos que faremos pode não acontecer. É tanto que o apóstolo vai dizer o seguinte: olha, não diga que você vai, mas diga assim: se Deus quiser, se Deus permitir, irei. Deus tem que estar na frente até das nossas promessas, porque nós não lideramos a nossa vida, nós não somos donos do nosso nariz, nós não somos donos da nossa própria vontade, porque os caminhos de Deus são mais altos, e o pensamento de Deus é maior do que o nosso. Então deixemos Ele governar na nossa vida, porque o poder pertence a Deus. Então nós podemos fazer isso. Porém, ele fala somente uma vez, e o trovão do seu poder pode ser ouvido em toda a criação. Com apenas o sopro das suas narinas, o fundo do mar aparece e os fundamentos da terra são expostos, como está dito em Salmo 18. O que é isso? Ele soprar com o sopro do nariz, e os fundamentos da terra aparecer, e o mar ser afastado. Isso é mostrando a grandeza do nosso Deus. Ele tem todo o poder. Qual doença incurável resiste à sua ordem? Ao leproso ele disse: seja purificado, e imediatamente a doença subiu, como está em Mateus 8:3. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque ele chega a um homem em alto estado de putrefação e diz assim: Lázaro, sai para fora. Lázaro, vem para fora. E este morto ressuscita e sai com as suas carnes inteirinhas fora do sepulcro, porque esse nosso Deus tem todo o poder. O vento e o mar lhe obedecem, como está em Marcos 4:41, e os demônios não lhe podem resistir, como está em Lucas 4:36. Pois esse Deus tem todo o poder, por isso a Ele adoramos, por isso a Ele rendemos graça, por isso a Ele todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem todo o poder. Aí eu quero abrir no texto que nós vamos estudar nessa noite. Feita essa introdução, você vai abrir com gentileza, com amabilidade na palavra, em 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 em diante. É esse texto que vamos estudar. 1 Coríntios, sentadinhos. Diz assim o texto sagrado, 22 ao 24. Porque tanto os judeus pedem sinais,
como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os judeus pedem sinal. Os cristãos ensinavam que Jesus era o Messias. Ora, para os judeus isso era um ultraje. Como podem eles dizer que Jesus é o Messias? Aquele que foi crucificado ser o Messias? Como pode a compreensão de um judeu acreditar nisso? Por que eu digo isso? Porque a palavra Messias era sinônimo de ungido. Ungido era sinônimo e muito próximo de uma pessoa de poder e de posses, um rei, uma pessoa que era íntima de Deus. Como pode uma pessoa ser íntima de Deus ser condenado à crucificação? Se a própria palavra diz que aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Em Deuteronômio diz que aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Como pode isso acontecer? Porque se o Messias era sinônimo de libertador, sinônimo de uma pessoa próspera, poderosa, aquele que vem coladinho com Deus, como poderia esse título ser dado a uma pessoa que foi crucificada? E os judeus não conseguiam entender esse mistério. E os judeus até hoje, muitos não conseguiram entender esse mistério. Como pode um Messias libertador ter sido morto pelo seu próprio povo? Isso soava como provocativo. Os judeus, na sua presunção, eles pedem sinal. Por quê? Porque eles se achavam donos do sobrenatural. Isso é uma realidade. Os judeus se achavam donos do sobrenatural, aquele que mandava nas coisas sobrenaturais. Por que eu digo isso? Porque os judeus, desde que saíram do Egito com mão forte, com aquelas 10 pragas, aqueles sinais mirabolantes, aqueles homens que viram a sua descendência ver o mar se abrir, o rio se abrir, ver água sair da rocha, ver uma nuvem descer do céu, um negócio diferente, parecendo um algodão doce descer, e eles provarem e dizer, maná, maná. A palavra maná simplesmente significa o que é isso. Então todos os dias eles diziam o que é isso e comiam. E eles viram milagres sobrenaturais, eles viram muralhas caírem, eles viram muitas coisas acontecerem, eles viram um exército pequeno vencer grande, eles viram o próprio Deus invadir arraial do inimigo e derrotar todos os seus inimigos, e eles chegarem lá para lutar e ver todo o exército do inimigo morto, porque o anjo já tinha ido lá e matado 185 mil. Eles viram muitos sinais, eles viram muitos milagres, eles viram muito a poderosa mão de Deus agir, e eles se achavam na sua presunção que eles eram donos do sobrenatural, pois já que Deus os escolheu através dos sinais do Egito, essa trajetória eles desejavam ver o sobrenatural ao seu bel prazer, e eles clamavam, queremos ver um sinal do Messias, queremos ver um sinal de poder. Provavelmente no coração dos judeus era o seguinte sinal de poder, era que aquele Messias aparecesse na frente de um centurião, na frente de uma centúria de soldados romanos, desse a ordem, caísse fogo do céu e devorasse aqueles homens. Talvez isso bastasse para eles, mas eles não entenderam o princípio do Messias que viria, eles não entenderam o tamanho da libertação que ele traria, eles não conseguiram compreender o poder de Deus ali, porque eles queriam o poder de mão forte, o poder de um rei, o poder de um conquistador, e Deus envia um homem simples, e isso era um ultraje para eles, porque os judeus perguntavam a Jesus, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal, como está lá em Mateus 12:38, e ele diz, nenhum sinal vos será dado a não ser o de Jonas, arrependimento sem ver milagres. Eles esperavam um Messias bravo, montado num cavalo branco, reinando com poder e glória, com um exército poderoso e forte. Porém, o que foi oferecido foi um Messias pobre. O próprio Jesus disse, este não tem aonde reclinar a cabeça, eu não tenho aonde colocar a cabeça. Desarmado, sem exército. Sabe quem era o exército de Jesus? Eram os famintos e os enfermos. Esse era o exército que vinha atrás de Jesus, esse era o grupo que seguia Jesus, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas possessas, pessoas necessitadas, esse era o exército de Jesus. Então os judeus achavam que isso era um ultraje, mas as
seria desta forma, como está em Isaías 61, como está em Isaías 53, não vamos ler por questão de tempo. Mostrava-nos um Messias, aquele que viria para libertar Israel, e estava profetizado em Isaías, mas mesmo assim eles não queriam, porque no coração deles eles queriam um libertador da opressão romana, mas esse Messias que foi enviado foi diferente. O pior de tudo é que esse Messias anunciado tinha sido crucificado. Como pode isso? Um libertador ser morto antes de libertar o povo? Esse era o entendimento que bugava a cabeça deles. Eles não conseguiam compreender esse mistério. Logo o Filho de Deus ser morto, logo aquele que era para ser assim com Deus ter sido morto. Como pode isso? Como pode o Filho de Deus morrer desta forma? Por isso eles achavam um escândalo anunciar esse Messias morto na cruz, pois o Messias ter sido pendurado no madeiro desse modo, ficando sob maldição divina, como é dito lá em Deuteronômio 21, 23, que diz que aquele que pecava o pecado de morte seria pendurado no madeiro, e isso era maldição de Deus. Estava em Deuteronômio, estava na lei 21, 23 de Deuteronômio, mas eles entendendo que essa punição de quem pecar seria essa, mas não compreenderam a revelação que Paulo escreve em Gálatas 3,13, dizendo que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Aquele se tornou maldito não por ele mesmo, ele se tornou maldito para nos libertar do nosso pecado. Ele se tornou maldito para você hoje estar aqui glorificado. Ele se tornou maldito porque ele deu a liberdade que você não merecia, mas pela sua infinita graça ele derramou sobre você e sobre mim. É isso. Era um escândalo para os judeus. Por isso a cruz servia como pedra de tropeço. Os judeus tropeçavam na mensagem da cruz, na mensagem de um Cristo ressurreto, mas que tinha sido crucificado, e eles tropeçavam nisso. Para os gregos, eles pediam sabedoria, enquanto os judeus pediam sinais, os gregos pediam sabedoria. Ora, nenhum grego conseguiria imaginar um sábio sendo morto em morte de cruz. Esse tipo de morte não se aplicava aos gregos sábios. Para um grego era impossível entender até no seu coração morte de cruz. Só por você ser grego, você jamais seria morto naquela morte humilhante romana. Os romanos, eles matavam os seus inimigos. É tanto que se você tivesse um romano rebelde, um helenista rebelde, jamais ele seria condenado à morte de cruz. A morte de um helenista, a morte de um romano que era contra o regime, que se levantava contra, que fazia qualquer outra coisa errada, a morte mais perversa de um romano seria a decapitação por espada. A sua cabeça seria arrancada, como Paulo. Paulo não pode ser crucificado, porque ele era cidadão romano de nascença. Ele tinha adquirido por ter pai romano, ou mãe romana. Então, não se passava na mente deles um sábio, uma pessoa com sabedoria, como diziam que Jesus era um sábio, ter sido morto dessa forma, crucificado. Eles não conseguiriam compreender. Como pode agora os cristãos estarem anunciando que o maior sábio do universo foi crucificado? Eles não conseguiam compreender, por isso que eles diziam: isso é loucura. Ora, entenda uma coisa: se você começar a estudar a história grega, a história dos grandes pensadores gregos, você vai se deparar um dia, talvez estudando com a história do matemático Arquimedes. Arquimedes, que estava ali na região da Siracusa, a região hoje da Cilícia, bem no sul ali da botinha da Itália. Ali tinha uma cidade chamada Siracusa, e ali tinha um pensador grego chamado Arquimedes, um grande matemático. E este homem, na sua sabedoria, na sua inteligência, naquilo que Deus deu, ele criou grandes máquinas de guerra, a catapulta, uma espécie de guindaste, que conseguia içar os navios de guerra do povo romano e lançá-los nas rochas. E este homem criou grandes máquinas de guerra pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. E Arquimedes, certa feita, ele vai dizer o seguinte, ele vai, na sua principal frase, quando você estuda sobre Arquimedes, ele vai dizer o seguinte para o rei Galeão II:
Me dê um ponto de apoio e uma alavanca, e eu levantarei o mundo. Na sua arrogância, na sua sabedoria. E vendo que este homem disse essas coisas, ele 300 anos antes de Cristo, ele morre. Mas ele não levanta o mundo. Mas aquele princípio que ele disse, com um ponto de apoio e uma alavanca, ele levantaria o mundo, isso ocorreu 300 anos depois. Com aquele Galileu de Nazaré, que uma madeira é fincada na rocha do Calvário e ele é pendurado, e aquele ali serviu de alavanca para salvar o mundo inteiro. E Jesus salvou o mundo inteiro. Aquilo eles não foi capaz de salvar, a sabedoria grega não foi capaz de salvar, mas Jesus no Calvário é capaz de salvar o mundo inteiro. A soberba da sabedoria grega, que era que toda prova divina deveria ser lógica e filosófica. Eles queriam argumentação filosófica, eles queriam entender os mistérios do céu, eles queriam entender o que é que Cristo, o Messias, falava para que eles crescem nele. Mas como nenhum sinal foi dado, nenhuma palavra de sabedoria também foi dada aos reis. Quando Jesus se encontra com o rei Herodes, que estava ávido para conhecê-lo, para ver aquele Jesus fazer algum milagre, e ele, impressionado, disse assim: Jesus, faz aí alguma coisa, faz um milagre. Sabe o que foi Jesus fez para ele? Silêncio. Não fez nada para Herodes. A Herodes se chateou, mandou açoitá-lo e devolveu a Pôncio. Então nós vimos que esse nosso Deus tem uma sabedoria tão grande que não tem necessidade de se amostrar para os homens maus. Por isso que Jesus vai dizer assim: Senhor, graças te dou, Pai, por ter ocultado estas coisas aos sábios da terra e aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. E isso, essa palavra veio revelada para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus, Cristo Jesus e este crucificado. Essa é a sabedoria. Mas graças a Deus, havia outro grupo. Havia outro grupo ali. Vimos que tinham os judeus pedindo sinais. Vimos que tinham os gregos clamando por sabedoria. Mas havia outro grupo. Verso 23 diz o seguinte: Nós que pregamos a Cristo crucificado. Jesus certa feita agradece a Deus dizendo, como eu já citei em Mateus 11:25, Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Isto é o Messias crucificado. Era justamente em torno deste ponto que tanto os gregos como os judeus encontravam dificuldade de crer. Era esse Jesus crucificado. Era como pode um homem que é para ser o Salvador do mundo ter sido crucificado. Mas foi graças à crucificação de Cristo que apaziguou a ira de Deus. Então, na cruz de Cristo, os sinais de Deus e a sabedoria de Deus se encontraram e se fundiram em Cristo. E hoje nós podemos glorificar a este Deus de poder. Por conta deste sacrifício amoroso de Deus. O justo pagando o preço pelos injustos. Aquele se sacrificando por nós. Aquele se sacrificando pelo mais vil pecador, pelo homem mais ímpio da terra, pela mulher mais pecadora da terra. Esse sangue foi derramado na cruz do Calvário por eles. Então nós precisamos entender que o amor de Deus é maior do que todas as outras coisas. Este amor verdadeiro, este amor altruísta, este amor que venceu, e venceu na morte de cruz. Então no verso 24 nós vemos o seguinte: que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, porquanto gira em torno de Cristo. Ele é o tema central do Evangelho. Cristo é o tema central para habitar no nosso coração. As nossas palavras precisam ter Cristo. Os nossos pensamentos precisam ter Cristo. As nossas ações precisam ser em Cristo. Porque foi Ele quem nos salvou. Porque Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então o que é que eu aprendo com o poder de Deus e sabedoria de Deus? Poder de Deus significa que não há nada maior do que isso. Não há nada mais vantajoso do que alcançar isso. Então você já alcançou o máximo que qualquer homem pode chegar: a salvação em Cristo Jesus. Por isso
que era loucura para os sábios gregos, que eles queriam encontrar o homem mais inteligente da terra, aquele que tem mais sabedoria do que Salomão. Mas a verdadeira sabedoria é crer em Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a verdadeira sabedoria. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Essa é para ser a nossa maior esperança. Acreditar, Senhor, obrigado pelo Senhor ter me resgatado, obrigado pela luz ter raiado no meu coração, obrigado pela tão grande salvação que me deste. Isso era para ser suficiente. Para Paulo e os outros era suficiente. Ele se gastava no Evangelho, ele cria no Evangelho, vivia o Evangelho, entendia o Evangelho. Por isso que os sinais acompanhavam aqueles que creem. Hoje não vemos milagres, raramente vemos sinais, mas a palavra de Deus nos garante que os sinais seguiriam aos que creem. Não é o que a palavra diz? E as promessas de Deus, Ele mesmo disse aqui, como citamos: céus e terras passarão, mas o que não passará? As minhas palavras. Se os sinais seguirão aos que creem, essa palavra é de Deus ou é do homem? Essa palavra é de Deus, e nós precisamos ver esses sinais acontecerem. Então o que é que eu preciso fazer para que esses sinais aconteçam? Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso entender que o poder de Deus é revelado em Cristo Jesus. E eu crendo em Cristo Jesus, eu entendo o poder de Deus e consigo acreditar que, como Ele tem todo o poder, as suas promessas se cumprirão em minha vida, na minha congregação, na igreja onde o Senhor colocou, na cidade onde o Senhor me deu, para que eu possa ser um sinal de Deus nesta terra, sendo usado como luz do mundo e sal da terra. Esse é o princípio. Então, quando ele diz que nós pregamos a esse Cristo crucificado, nós temos que ter isso em nossos lábios. Esse Jesus que foi crucificado, ele trouxe o poder de Deus e a sabedoria de Deus fundida naquela morte vicária na cruz do Calvário. Então, esse evangelho de poder, ele tem que girar no centro de Cristo. Ele tem que ser o tema central do evangelho. O evangelho que transforma os mais vis pecadores, homens e mulheres transformados, regenerados e nascidos de novo. Na cruz, Jesus se tornou tanto o poder de Deus como a sabedoria. Os judeus desejavam sinais, uma demonstração de sinais prodigiosos para satisfazerem a sua fé, demonstração de poder espiritual. Os gregos desejavam elevada manifestação de sabedoria, mas Cristo é ambas as coisas. O nosso Deus, Ele consegue concentrar essas coisas. Então nós precisamos acreditar que Ele é o poder. Ele é aquele que detém todo o poder. Ele é aquele que pode realizar sinais e maravilhas em nossas vidas. Então, se a sua enfermidade ainda não foi curada, acredite nele e creia nele e clame a Ele, que se Ele vier na sua enfermidade, ela dissipará, ela sumirá e você será sarado. Nós precisamos ver esses sinais acontecer. Isso é uma necessidade do aumento da nossa fé. E o que é que nós precisamos fazer para isso, irmão? Crer, acreditar. Senhor, o Senhor é um Deus vivo que ainda age nesses dias. Acreditar, ter fé e aí confiar nele, confiar nas suas promessas. O salmo que nós lemos é um salmo de confiança, basilar de confiança. Davi vivia perseguido, Davi vivia com problemas, perseguido na sua família, perseguido pelos seus inimigos, perseguido por alguns do seu exército. Mas Davi confiava no Senhor ao ponto de, mesmo perseguido, dizer o seguinte: nas madrugadas, à noite, eu deito e logo durmo. Por quê? Porque o Senhor me conforta, o Senhor me guarda. O nosso Deus é esse Deus de poder, e nós precisamos colocar a nossa confiança nele, para podermos acreditar e na prática ver que o poder pertence a Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o mestre no ensino. Cristo, como os gregos pediam sabedoria e os judeus pediam sinais, e Cristo, Ele consegue ser ambas coisas. Ele consegue ser o mestre no ensino, como está em Mateus 7:28, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões
maravilhadas da sua doutrina. Quando ele termina o Sermão do Monte, todos aqueles estavam atônitos com aquelas palavras de sabedoria. Então Jesus conseguiria ser o sábio eterno. E Jesus também era o Messias de milagres, como é descrito na narrativa de João, capítulo 21 e 25, que diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Deus, Ele realizou muitos sinais e maravilhas, e como João está dizendo, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que se fossem relatar todos os milagres que Ele realizou. Então nosso Deus é um Deus perito em fazer sinais e milagres. Nós precisamos voltar a crer nisso. Precisamos deixar a nossa religiosidade, precisamos deixar aquele nosso momento: eu vou ali à igreja porque senão o pastor vai me cobrar, eu vou ali à igreja porque eu não tenho nada melhor para fazer. Não, eu vou ali à igreja adorar o Deus Todo-Poderoso, eu vou ali à igreja sentir a presença de Deus, eu vou ali à igreja ver o anjo passear no meio da igreja e realizar milagres. Eu vou orar por isso, eu vou interceder por isso, eu vou clamar por isso, porque é isso que edifica a nossa fé. A nossa fé é edificada nos milagres e nos sinais, irmão. Quando não temos a fé edificada em milagres e sinais, nós nos tornamos religiosos. E Deus não nos chamou para ser religiosos, Deus nos chamou para ser ceifeiros, aqueles que estão na seara a divulgar aquilo que Ele fez na terra. Então vamos mudar essa percepção, vamos nos tornar adoradores até ver os milagres acontecerem. Qual é o maior milagre hoje? Vida transformada, vida no altar, pessoas arrependidas, nascidos de novo. Clamemos por isso, nos tornemos esses, para que Deus manifeste o seu poder em nosso meio, porque este Deus é um Deus poderoso, Ele pode todas as coisas. Então eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé. Qual é o meu horário? Que horas? 7h30. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu estou sem relógio, me adiantei algumas coisas. Eu gostaria de encerrar com vocês de pé, entendendo um princípio. Jesus Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse poder e essa sabedoria deseja habitar o nosso coração, deseja andar conosco, deseja estar nos nossos lábios, deseja estar nas nossas mãos, deseja habitar os nossos passos, deseja estar vendo com os nossos olhos, deseja amar o pecador como nós amamos a nós mesmos. Então nós precisamos buscar esse poder de Deus, essa sabedoria de Deus. E isso é um chamado para poder a igreja se levantar e avançar. Não avancemos querendo realizar milagres por nós mesmos. Não queremos avançar na vaidade do homem, porque Deus sabe que se levantar um aqui com o dom de curar, multidões vão vir para cima dele e ele vai se envaidecer. E não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele não dá asa à cobra. Deus, Ele ama os humildes. E Deus sabe do nosso coração fingido. Deus sabe que se der algo sobrenatural para nós, nós não saberemos usar. Por isso que não dá. Por isso que muitas vezes não vemos isso. Mas não quer dizer que não podemos continuar clamando como igreja. Agora Deus ama ouvir a igreja. E se nós nos unirmos em um só coro, em uma só voz, e clamarmos pelo milagre, não pelo indivíduo, não porque o irmão Max orou, não porque o outro irmão orou, não porque o pastor Geás orou, mas porque a igreja orou, o milagre aconteceu, nós todos seremos edificados, porque estaremos vendo um Deus que ainda responde às nossas orações. Vamos nos unir como igreja. Se tem uma campanha, vamos nos abraçar. Se tem um momento de clamor por uma alma perdida, vamos entrar nesse clamor. Se tem um momento para a igreja toda jejuar em um propósito, vamos jejuar em um propósito, porque se nós nos unirmos, o diabo sabe que ninguém vencerá a igreja. Como ele diz, as portas do inferno não prevalecerão com o avanço da igreja do mundo. Creia nisso. Deus é poder e sabedoria em Cristo Jesus. Eu gostaria de clamar essa noite, porque a cruz para alguns parecia derrota de Deus, mas na realidade
tem conquistado o mundo inteiro, tornando-se a força mais poderosa à face da terra. É a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é poder de Deus. Pregar a Cristo crucificado não é perdido. Pregar a Cristo de forma simples não é perdido. Não precisa ter a sabedoria dos gregos. Não precisa você ter vivido os sinais dos judeus. Mas você precisa pregar a Cristo e este crucificado. É a morte de Cristo na cruz do Calvário que liberta o pecador do seu pecado. É a morte de Cristo na cruz do Calvário que cura os enfermos. É a morte de Cristo na cruz do Calvário que leva muitas vidas para o céu. Então vamos clamar a este Deus. Gracioso Deus e Pai, aqui está a tua igreja, esperançosa, meu Deus, carente, preocupada, meu Deus, com muitas coisas do mundo, preocupada, Senhor, com o que vai acontecer amanhã. Muitos de nós estamos preocupados com a porta que não se abre, preocupados com a vida que não vem, preocupados com o familiar que não crê. Mas, Senhor, Tu nos ensinaste que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que a morte dele na cruz do Calvário não foi em vão, e ela é capaz de libertar todo e qualquer pecador do seu pecado. Então, meu Deus, eu te peço, vem usar a cada filho teu aqui nesta noite de uma maneira poderosa, Senhor. Vem fazer os ganhadores de alma.